Se eu te falar que um desses celulares é melhor em praticamente tudo relacionado à experiência do dia a dia, mas o outro simplesmente destrói quando o assunto é desempenho, qual você compraria? E muita gente compara o Moto Edge 70 Pro com o Poco X8 Pro, mas o comparativo ideal, o concorrente mesmo na faixa de preço, seria o Moto Edge 70, versão normal sem ser o Pro, contra o X8 Pro. Lógico que tem diversas outras variantes aí, né? Tem o Pro Max, aqui tem o 70 Fusion e tal, mas esses dois estão na casa dos R$2.000, vou deixar o menor preço na descrição e segue o comparativo. O Moto Edge 70 chega com um visual moderno e elegante, seguindo a identidade visual mais recente da marca. Ele até parece um mini Signature, que é o top de linha da empresa, tá bom? Com essas bordas bem bonitas aqui e um acabamento de ponta. Ele transmite a sensação de uma categoria superior, né? Na traseira, o conjunto de câmeras é integrado no corpo do aparelho, deixando o visual mais limpo e sofisticado, dependendo da cor escolhida, né? Olha só aqui, mesclou um verde com o mostarda, que eu achei sensacional, tá bom? Ele também é mais fino que o X8 Pro e o seu acabamento oferece uma textura diferenciada, tá bom? É bem gostoso a pegada dele, bem diferente do que a gente está acostumado. Já o X8 Pro, ele também tem um visual bem moderno e marcante, mais arredondado, sem deixar de lado a elegância. Na traseira ele tem apenas duas câmeras, né? O conjunto se destaca com um acabamento bem trabalhado e integrado ao restante do aparelho, tá bom? Ele pode variar entre cores foscas ou com textura especial, ajudando a reduzir marcas de dedos e molhados, né? Na parte frontal tem uma tela com poucas bordas, né? São bem finas e um furo central aqui que garante uma experiência mais imersiva. Comparando os dois lado a lado, em ergonomia, ambos são confortáveis, mas o Edge 70 leva uma pequena vantagem por ser mais fino e também mais leve. Parece que a pegada dele também é melhor para uso prolongado, né? Agora, em resistência, os dois contam com proteção contra água e poeira IP68 e IP69, apesar disso gerar discussões falando que o X8 Pro não tem IP69, e realmente no site da Xiaomi não está confirmado o 69, tá bom? Só o 68. E o Edge 70 também vence nessa parte de resistência, já que ele tem aquela certificação militar que aguenta até 1,5 m quedas e arranhões, né? Apesar de ambos terem a proteção Gorilla Glass 7i, o Edge 70 é mais resistente de forma geral, parece um tanque de guerra. E agora na questão de processamento e desempenho, é aí que o X8 Pro dá uma surra de lavada no Moto Edge 70, já que é a sua proposta. Ele tem um desempenho cerca de 40% ou mais superior do que o processamento do Edge 70. É lógico que isso vai se refletir na parte dos jogos. Eu vou deixar o hardware passando aí de fundo de cada um no canto aqui, para vocês conferirem quem gosta mais de especificações técnicas, né? Mas, resumindo, o X8 Pro usa o MediaTek e o Moto Edge 70 utiliza o Snapdragon, mas é um MediaTek muito mais potente, é claro, né? Que chega a rivalizar com alguns tops de linha mais básicos aí, né? Ambos têm 12 GB de memória RAM, não tem entrada para cartão, esse tipo de coisa. E essa diferença que eu falei para vocês, pessoal, só vai ser percebida no dia a dia, tá bom? Porque o Edge 70, além dele rodar a maioria dos jogos aí com tranquilidade, tá bom? Ele é um monstro na parte de redes sociais, para você usar qualquer tipo de aplicativo e tal, mas é lógico que a diferença de hardware, ela existe, né? E daí, o X8 Pro, ele vai conseguir rodar o Fortnite com qualidade mais alta, o PUBG, Call of Duty, Genshin Impact, né? Já fiz testes de jogos aí que vocês podem conferir depois, mas o X8 Pro é um monstro, sem contar também que ele esquenta menos, tem menos thermal throttling, né? Então eu acho que aqui não tem nem o que dizer e a vitória é indiscutível para o X8 Pro, sem falar nada, né? Mas como eu falei, né, a proposta dele é ter desempenho, né? O Edge 70 ele tenta ser mais equilibrado nos outros pontos, entrega algumas vantagens nos outros quesitos, né? Mas é isso, todo bônus tem um ônus. E é justamente esse o ônus do X8 Pro. Como eu falei, ele ganha em desempenho, porém perde em câmeras. Isso porque ele não tem essa proposta. Já
o Moto Edge 70 ele tem especificações melhores, lentes melhores e consegue resultados acima, principalmente na parte da gravação de vídeo, que ele consegue 4K 60 fps em todas as lentes, tá bom? O X8 Pro, ele consegue 4K 60 apenas na principal, tá bom? Mas a frontal é 1080p e também a traseira é 1080p, no caso a Ultra Wide, né? Que é 1080p 60 fps, mas mesmo assim fica devendo aí. É inadmissível uma câmera frontal em pleno 2026 ainda gravar em Full HD, né? Mas tá bom. Agora, no termo de fotos, em comparação com a lente principal, o Poco X8 Pro se saiu muito bem, já que o telefone da Xiaomi sacrifica outros recursos e outras câmeras para entregar uma lente principal muito boa, com abertura f1.5 e com mais tecnologias, né? OIS, estabilização e esse tipo de coisa. Comparando os dois lado a lado nas fotos, vocês veem que, apesar de existir diferença, o resultado até que se mantém, né? Tem vezes que eu prefiro o Motorola e tem vezes que eu prefiro o Poco. Mesmo assim, na maioria dos casos, ainda prefiro o Motorola. Quando vai para Ultra Wide e para frontal, aí os resultados mudam, né? As outras lentes aí. E o resultado vai, para a maioria das vezes, para a Motorola. Na parte da tela, ambos entregam um painel de qualidade boa, AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, dá pra ver que o Motorola é um pouco maior que o Poco, que é um pouco mais compacto, aí ficou meio estranho, o Poco é um pouco mais compacto, realmente, e ele tem também um pouco mais de resolução, apesar de ambos serem vendidos aí, nomeados com resolução 1.5K, o Xiaomi aqui, ele tem um pouquinho a mais, porém o Motorola entrega um brilho superior. Na verdade, ambos entregam um brilho acima da média, né? Dá pra ver a qualidade dos dois lado a lado aí. Quero que você comente qual você prefere. Existe diferença? Sim, existe, mas ambos estão acima da média para essa categoria de intermediários, na minha opinião, né? Estão custando cerca de R$2.000, tem o ângulo generoso de visão. E já sendo bem sincero, porque vocês estão aqui atrás de uma opinião, eu gostei mais dos resultados do Xiaomi. Talvez seja porque ele tem uma resolução mais alta, não sei se isso vai interferir tanto assim na prática, né? Porque a diferença é pequena, mas parece que ele traz ângulos de visão mais generosos, apesar que dá pra você configurar isso no Motorola, e tem vídeos aí de pessoas configurando e ele fica bem parecido ou até superior do que o Xiaomi, mas esses resultados aí que vocês estão vendo, está sendo tudo no automático, tá bom? Eu não mexi em nenhuma configuração na tela e dá pra ver que existe uma diferença aí, né? Tudo bem que isso também envolve gosto pessoal, vai ter pessoas preferindo a tela do Motorola, vai ter pessoas preferindo a tela da Xiaomi, tem coisas que é inegociável, como por exemplo, brilho. Se um tem 500 nits e o outro tem 1000, obviamente ele vai perder, né? Se um tem uma tela 4K e outro a tela Full HD, obviamente a 4K vai ser superior, né? Não tem nem discussão. Mas tem coisas que tem, como por exemplo o tipo de cores, tem pessoas que preferem cores mais quentes, outras preferem cores mais frias e tá tudo certo, né? Então, algumas coisas envolvem questão de gosto também, e eu quero que você comente qual que é o seu gosto nessa disputa. E quer comprar pelo menor preço? Dá uma olhada na descrição que o link vai ser sempre atualizado, hein? Agora na parte de bateria, o ponto vai para o X8 Pro, já que ele tem uma bateria de silício de carbono de 6.550 mAh contra 4.800 mAh do Moto Edge 70. Sabemos que a autonomia não é tudo, porém, na prática, o Poco X8 Pro, ele vai aguentar até 2 dias de uso longe da tomada com folga, tá bom? Esse é um resultado bem impressionante para um intermediário. O Moto Edge 70, ele não é ruim. Ele consegue 1 dia e meio, dependendo com bastante esforço até 2, mas essa capacidade dá diferença e vantagem sim para o rival aqui, né? Autonomia, né, capacidade não vai ser tudo até certo ponto, mas quando a diferença é bem grande de miliamperes igual esse daqui, aí se reflete nesses números, né? O Moto Edge 70 chega rodando uma interface extremamente limpa, quase um Android puro, chamado de Hello UI. Ela é fluida, sem aquele monte de aplicativo pré-instalado, assim como de praxe, né? E também traz os clássicos gestos da Motorola que todo mundo ama, assim para a câmera, assim volta para frontal, assim liga a lanterna e alguns outros, né? Dá para tocar aqui atrás, que ele vai fazer alguma função, esse tipo de coisa bem interessante. Em atualizações, a Motorola garante até 4 atualizações do Android e mais alguns patches de segurança, né? Focado em estabilidade, para quem quer um sistema leve e esse tipo de coisa. Já o Poco X8 Pro vem com a HyperOS 3 e o Android 16. Aqui o foco é personalização total e otimização para jogos. Ele tem a ilha dinâmica aqui de notificações
notificações, com alguns recursos legais, o Game Turbo completo para extrair o máximo do processamento e a integração total com o ecossistema Xiaomi. Tem também aqui na parte de cima o infravermelho para você ligar ar-condicionado, televisão, serve como um controle completo, né? Ou seja, ambos vão receber provavelmente o mesmo tanto de atualizações, 4 atualizações no Motorola e 4 atualizações aqui no Xiaomi. E tem gente que confunde, dando informação errada aí na internet, dizendo que o Moto Edge 70 vai receber apenas 3 atualizações de software de Android, tá? Mas não, tá no site oficial da Motorola que ele vai receber 4. Tirando isso, ambos também têm as suas particularidades e recursos exclusivos, como o LED de notificações no módulo traseiro das câmeras do X8 Pro. É um recurso que o Edge 70 não possui, muito interessante, que você pode configurar cores diferentes, ele serve também no timer da câmera. Ainda não tem tanta utilidade assim no dia a dia, tirando as notificações, mas é algo interessante. O X8 Pro tem também a Hyper Island, que eu já mencionei anteriormente, concorrente da ilha dinâmica da Apple, mas com a modificação a carinha da Xiaomi, que transforma parte da câmera frontal em uma área dinâmica para mostrar informações e atividades em andamento, como músicas e vídeos no YouTube, gravador de voz, relógio, e futuramente esse número de aplicações e funcionalidades vão se expandindo. O X8 Pro também conta com infravermelho, que serve de controle remoto para você ligar ar-condicionado, televisão e diversos outros dispositivos, basta parear por Bluetooth. Também não presente no Motorola e algo muito útil. Ah, mas do lado da Motorola a gente tem também recursos exclusivos, como o Smart Connect, que basicamente transforma o seu Moto Edge 70 em um computador muito legal, podendo parear na televisão ou no monitor, algo muito semelhante ao Samsung DeX, que permite uma integração muito maior. Traz também o Moto Security, que é basicamente um pacote de segurança e privacidade da Motorola, com recursos muito interessantes, que apesar de também existir na Xiaomi HyperOS, não tem um pacote igual e diferenciado como aqui, sua privacidade vai muito além. A Motorola tem também o Family Space, que é um recurso para criar um ambiente controlado para crianças, como se fosse um bem-estar digital das outras marcas aí, né? Você pode limitar aplicativos e jogos, controlar o tempo de uso, criar um espaço separado e esse tipo de coisa. O X8 Pro não tem algo do tipo. Basicamente deu para perceber aí que a Motorola ela joga mais na zona de conforto, tem recursos legais sim, mas se eu fosse apostar no mais inovador, mais diferenciado, é o Poco X8 Pro, principalmente com a ilha dinâmica do HyperOS 3 e também o LED de notificações, que é muito maneiro. Apesar de muita gente falar que a Xiaomi inventa moda e é firula, eu acho legal esses diferenciais, já que todo smartphone hoje, a maioria deles, joga na zona de conforto igual da Motorola, né? Então falta um pouco de inovação e recursos que podem parecer bobinhos à primeira vista, mas que depois a gente vê que são legais. E qual será superior desses dois aqui, tendo em conta que eles estão custando um preço muito parecido? E bom, é o que eu falei. O Poco X8 Pro tem a promessa de ser um celular muito potente, com desempenho acima da média, mais de 40% superior, até 50%, dependendo do que o rival aqui, porém ele sacrifica outros pontos. Em compensação, ele tem um software legal, ele tem o infravermelho, que aqui não tem um carregamento rápido na caixa, bateria boa, esse tipo de coisa. Ele sacrifica, né, alguns pontos e tal, até mesmo talvez na parte do design, uma certa resistência e tal, que aqui tem certificação militar e tal, o P69 também, mas o Motorola ele traz um conjunto mais completo de forma geral, né? Ele vence na parte das câmeras aí, na maioria dos quesitos, como vocês viram aí, né? Nesse quesito de fotos, de vídeos e tal, eu particularmente prefiro as câmeras, o pós-processamento e tudo aqui da Motorola. Motorola também tenta trazer um conjunto bom de processamento, apesar de ser inferior que esse daqui, traz o software aí otimizado, traz também bastante anos de atualizações, esse tipo de coisa, então você vai ter que colocar na balança os detalhes dos pontos passados, né? Ah, eu priorizo, sei lá, bateria, uma coisa assim, daí o Poco também vai vencer, que ele tem uma bateria superior, apesar do Motorola não ser ruim, né? Não vai dar uma diferença também assim discrepante da água para o vinho, mas, né, vai ter alguns pontos que vai vencer. E é basicamente isso. Mas, rapaziada, de forma geral, porque vocês estão aqui para um veredito, para uma opinião, eu acho que o Moto Edge 70, ele é superior para 90% das pessoas, tá bom? Ah, mas e o desempenho que você falou? Bom, o desempenho
ele não vai dar tanta diferença assim na prática, a não ser que você jogue com configurações super altas, jogue em emuladores tal o dia inteiro, mas a maioria das pessoas também que assistem meus vídeos, eles não ficam jogando no celular o dia inteiro, né? Jogam e tal, é legal, mas também não prioriza assim, resolução no máximo, um pixelzinho aqui, um FPS a mais e tal, tudo bem que FPS é importante e tal, mas nesse quesito, o Edge 70 ele já se sai muito bem, né? Não é você comparar com um A06 da vida, um Galaxy muito fraco ou qualquer outro celular da Xiaomi, não, ele é um celular que tem um desempenho bom. Nesse quesito a diferença não é discrepante, ele também vai conseguir fazer tudo que o outro faz, ou pelo menos quase tudo, né? Só que de uma forma mais limitada. E também vai vencer nos outros pontos, então se você quiser um mais equilibrado é aqui, se você quiser mais desempenho, mais bateria, é aqui. Não tem jeito, eu acho que esse é o veredito final e eu quero saber da sua opinião. Com qual você ficaria? Deixa aí nos comentários. Se quiser comprar pelo menor preço, já sabe, né? Link na descrição. Tamo junto, valeu e fui.